O apresentador Tucker Carlson diz: a seguir está uma entrevista com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, filmado em 6 de fevereiro de 2024, por volta das 19 horas, no prédio atrás de nós, que é, claro, o Kremlin. A entrevista, como você verá a seguir, é principalmente sobre o conflito em andamento, o conflito na Ucrânia, como começou, o que está acontecendo e, mais premente, como poderá terminar. Uma nota antes de assistir. No início da entrevista, fizemos a pergunta mais óbvia: por que você fez isso? Você sentiu uma ameaça física iminente, e essa é a sua justificativa. E a resposta que recebemos nos chocou. Putin falou durante muito tempo, provavelmente meia hora, sobre a história da Rússia, que remonta ao século VIII. E, honestamente, pensamos que era uma técnica de obstrução e achamos isso irritante e o interrompemos várias vezes e ele respondeu. Ele ficou irritado com a interrupção, mas no final concluímos, pelo que vale a pena, que não se tratava de uma técnica de obstrução. Não houve limite de tempo para a entrevista. Terminamos depois de mais de 2 horas. Em vez disso, o que você está prestes a ver nos pareceu sincero, quer você concorde ou não. Vladimir Putin acredita que a Rússia tem uma reivindicação histórica sobre partes da Ucrânia Ocidental. Portanto, nossa opinião seria ver isso sob essa luz como uma expressão sincera do que ele pensa. E com isso aqui está. Senhor Presidente, obrigado. Em 22 de fevereiro de 2022, você se dirigiu ao seu país em um discurso nacional quando o conflito na Ucrânia começou e disse que estava agindo porque havia chegado à conclusão de que os Estados Unidos, por meio da OTAN, poderiam iniciar uma, entre aspas, um ataque surpresa ao nosso país, e aos ouvidos muito americanos isso parece paranoico. Diga-nos por que você acredita que os Estados Unidos poderão atacar a Rússia do nada. Como você concluiu isso? Vladimir Putin responde: não é que a América e os Estados Unidos iriam lançar um ataque surpresa contra a Rússia. Eu não disse isso. Estamos tendo um talk show ou uma conversa séria? Tucker Carlson então mostra, aqui está a citação, obrigado. É uma conversa séria e formidável. Vladimir Putin então diz: porque sua educação básica está na história, até onde eu entendo. Tucker Carlson então responde: sim. Vladimir Putin então diz: então, se você não se importa, levarei apenas 30 segundos ou 1 minuto para fornecer uma breve referência à história e fornecer um pouco de contexto histórico. Tucker Carlson responde: por favor. Vladimir Putin então começa: vejamos de onde começou o nosso relacionamento com a Ucrânia. De onde veio a Ucrânia? O Estado russo começou a reunir-se como um Estado centralizado e é considerado o ano do estabelecimento do Estado russo em 862. Mas quando os habitantes da cidade de Novgorod convidaram um príncipe virangiano, Rurik, da Escandinávia, para reinar. Em 1862, a Rússia celebrou o 10º aniversário da sua criação de Estado. E em Novgorod há um memorial dedicado ao 10º aniversário do país. Em 882, o sucessor de Rurik, o príncipe Oleg, que na verdade desempenhava o papel de regente do filho mais novo de Rurik, porque Rurik já havia morrido naquela época, veio para Kiev.
Ele expulsou 2 irmãos que aparentemente já haviam sido membros do esquadrão de Rurik. Assim, a Rússia começou a se desenvolver com 2 centros de poder, Kiev e Novgorod. A próxima data muito significativa na história da Rússia foi 988. Este foi o batismo da Rússia quando o príncipe Vladimir, bisneto de Rurik, batizou a Rússia e adotou a ortodoxia ou cristianismo oriental. A partir dessa época, o Estado russo centralizado começou a se fortalecer. Por quê? Por causa do território único, laços econômicos integrados, uma mesma linguagem. E após o batismo da Rússia, a mesma fé e governo do príncipe, o Estado russo centralizado começou a tomar forma. Na Idade Média, o príncipe Yaroslav, o Sábio, introduziu a ordem de sucessão ao trono. Mas depois que ele faleceu, tudo ficou complicado por vários motivos. O trono foi passado diretamente de pai para filho mais velho, mas do príncipe falecido para seu irmão, depois para seus filhos em linhas diferentes. Tudo isso levou à fragmentação e ao fim da Rússia como um Estado único. Não havia nada de especial nisso. O mesmo estava acontecendo então na Europa. Mas o fragmentado Estado russo tornou-se uma presa fácil para o império criado anteriormente por Gengis Khan. Seus sucessores, nomeadamente Batu Khan, saquearam e arruinaram quase todas as cidades. A parte do sul, incluindo Kiev, aliás, e algumas outras cidades, simplesmente perderam a independência. Enquanto que as cidades do norte preservaram parte de sua soberania. Eles tiveram que prestar homenagem ao órgão, mas conseguiram preservar parte de sua soberania. Então o Estado russo unificado começou a tomar forma com centro em Moscou. A parte sul das terras russas, incluindo Kiev, começou a gravitar gradualmente em direção a outro imã, o centro que estava a emergir na Europa. Este era o grão-ducado da Lituânia e foi até chamado de Ducado Russo da Lituânia, porque os russos eram uma parte significativa dessa população. Eles falavam a antiga língua russa e eram ortodoxos, mas depois houve uma unificação, a união do Grão-Ducado de Lituânia e do Reino da Polônia. Alguns anos depois, outra união foi assinada, mas desta vez já na esfera religiosa. Alguns dos padres ortodoxos ficaram subordinados ao Papa. Assim, essas terras tornaram-se parte do Estado polaco-lituano. Durante décadas, os polacos estiveram empenhados na colonização dessa parte da população. Introduziram ali uma língua, tentaram arraigar a ideia de que essa população não era exatamente russa e, por viver na periferia, eram ucranianos. Originalmente, a palavra ucraniano significa que a pessoa morava na periferia do Estado, nas periferias, ou trabalhava em um serviço de patrulha de fronteira. Não significava nenhum grupo étnico específico. Então, os poloneses tentaram de todas as maneiras possíveis colonizar essa parte das terras russas e, na verdade, a trataram com bastante severidade, para não dizer cruelmente. Tudo que levou ao fato de que esta parte das terras russas começou a lutar por seus direitos. Eles escreveram cartas para Varsóvia exigindo que os seus direitos fossem respeitados e que as pessoas fossem comissionadas aqui, inclusive para Kiev. Então o apresentador Tucker Carlson interrompe e diz: "Me desculpe, você poderia nos dizer em que período? Estou perdendo a noção de onde na história estamos na opressão." Repetindo a resposta de Tucker Carlson, ele interrompeu Putin. Ele diz: "Me desculpe, você poderia nos dizer em que período? Estou perdendo a noção de onde na história estamos na opressão polonesa da Ucrânia." Ao que Vladimir Putin responde: "Foi no século XIII. Agora eu vou contar o que aconteceu mais tarde." E
indicar as datas para que não haja confusão. E em 1654, ainda um pouco no início daquele ano, as pessoas que controlavam a autoridade sobre aquela parte do território russo abordaram a guerra, repito, exigindo que os enviassem a governantes de origem russa e de fé ortodoxa. Mas Varsóvia não lhes respondeu e, de fato, rejeitou as suas exigências. Eles recorreram a Moscovo para que Moscovo os levasse embora. Para que você não pense que estou inventando coisas, vou te dar esses documentos. E Putin mostra documentos a Tucker Carlson. Tucker Carlson responde com certa estranheza: bem, não parece que você está inventando, e não sei por que isso é relevante em relação ao que aconteceu há 2 anos, se referindo ao conflito recente. E Vladimir Putin segue na sua resposta, emenda. Mas ainda assim, estes são documentos dos arquivos. Cópias. Aqui estão as cartas de Boridan Khmelnytsky, o homem que então controlava o poder nesta parte das terras russas, que hoje é chamada de Ucrânia. Ele escreveu a Varsóvia exigindo que os seus direitos fossem respeitados. E depois de ser recusado, ele começou a escrever cartas para Moscou, pedindo para colocá-los sob a mão forte do czar de Moscou. Existem cópias desses documentos. Vou deixá-los para sua boa memória. Existe uma tradução para o russo. Você pode traduzi-lo para o inglês mais tarde, mas a Rússia não concordaria em admiti-los imediatamente, presumindo que a guerra com a Polônia iria começar. No entanto, em 1654, a Assembleia Russa do Alto Clero e Proprietários de Terras, chefiada pelo czar, que era um órgão representativo do poder do antigo Estado russo, decidiu incluir uma parte das antigas terras russas no reino de Moscou. Como esperado, a guerra com a Polônia começou durante 13 anos e em 1654 foi concluída uma trégua. 32 anos depois, penso que foi assinado um tratado de paz com a Polônia que chamaram de Paz Eterna. E essas terras, toda a margem esquerda do Dnieper, incluindo Kiev, foram para a Rússia. E toda a margem direita, enquanto que a margem direita do Dnieper permaneceu na Polônia. Sob o governo de Catarina, a Grande Rússia recuperou todas as suas terras históricas, inclusive no sul e no oeste. Tudo isso durou até a Revolução. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Estado-Maior austríaco confiava nas ideias da ucranização e começou a promover ativamente as ideias da Ucrânia e da ucranização. O motivo era óbvio. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, queriam enfraquecer o inimigo potencial e garantir condições favoráveis na zona fronteiriça. Assim, a ideia que surgiu na Polônia de que as pessoas que residiam naquele território não eram alegadamente russas, mas antes pertenciam a um grupo étnico especial, os ucranianos, começaram a ser propagadas pelo Estado-Maior austríaco. Já no século XIX, surgiram teóricos que clamavam pela independência da Ucrânia. Todos estes, porém, alegaram que a Ucrânia deveria ter um relacionamento muito bom com a Rússia. Eles insistiram nisso. Após a Revolução de 1917, os bolcheviques procuraram restaurar o Estado e a Guerra Civil começou, incluindo as hostilidades com a Polônia. Em 1921, foi proclamada a paz com a Polônia, e ao abrigo desse tratado,
a margem direita do rio Dnieper foi mais uma vez devolvida à Polônia. Em 1939, depois da Polônia ter cooperado com Hitler, Hitler ofereceu à Polônia paz e um tratado de amizade, uma aliança exigida em troca que a Polônia devolvesse à Alemanha o chamado Corredor de Danzig, que ligava a maior parte da Alemanha à Prússia Oriental e a Königsberg. Após a Primeira Guerra Mundial, este território foi transferido para a Polônia, e em vez de Danzig, surgiu a cidade de Gdansk. Hitler pediu-lhes que os entregassem amigavelmente, mas eles recusaram. É claro que, ainda assim, colaboraram com Hitler e empenharam-se juntos na divisão da Tchecoslováquia. Tucker Carlson então responde, mas posso perguntar, você está defendendo que a Ucrânia, certamente partes da Ucrânia, o leste da Ucrânia, é na verdade a Rússia, há centenas de anos. Por que você não aceitou quando se tornou presidente há 24 anos? Você tem armas nucleares, eles não. Na verdade é a sua terra. Por que você esperou tanto tempo? E Vladimir Putin rebate. Eu vou te dizer, eu tô indo para isso aí. Esse briefing está chegando ao fim. Pode ser chato, mas ele explica muitas coisas, disse Vladimir Putin. E Tucker Carlson, ele rebate novamente, mas ele diz, não é chato, só não tenho certeza de como isso é relevante. Ele não está entendendo onde Putin quer chegar com tantas explicações. E Putin continua e responde polidamente, bom, ótimo, estou tão satisfeito que você aprecie isso, obrigado. Putin continua, assim, antes da Segunda Guerra Mundial, a Polônia colaborou com Hitler. E embora não tenha cedido às exigências de Hitler, ainda assim participou da divisão da Tchecoslováquia juntamente com Hitler, uma vez que os polacos não tinham cedido o corredor de Danzig à Alemanha e foram longe demais, pressionando Hitler a iniciar a Segunda Guerra Mundial, atacando-os. Porque foi contra a Polônia que a guerra começou em 1º de setembro. Pergunta, por que foi contra a Polônia que a guerra começou em 1º de setembro de 1939? A Polônia revelou-se intransigente e Hitler não teve nada a fazer senão começar a implementar os seus planos com a Polônia. Sobieski, a propósito, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Li alguns documentos de arquivos. Comportou-se muito honestamente e pediu permissão à Polônia para transitar as suas tropas através do território polaco para ajudar a Tchecoslováquia. Mas o então ministro dos Negócios Estrangeiros polaco disse que se os aviões soviéticos sobrevoassem a Polônia, seriam abatidos sobre o território da Polônia. Mas isso não importa. O que importa é que a guerra começou e a Polônia foi vítima das políticas que tinha levado a cabo contra a Tchecoslováquia. Isto sob o conhecido Pacto Molotov-Ribbentrop. Uma parte do território, incluindo o oeste da Ucrânia, seria dada à Rússia. Assim, a Rússia, que era então chamada de União Soviética, recuperou as suas terras históricas. Após a vitória na Grande Guerra Patriótica, como chamamos a Segunda Guerra Mundial, todos esses territórios foram finalmente consagrados como pertencentes à Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quanto à Polônia, recebeu, aparentemente em compensação, as terras que originalmente eram alemãs, as partes orientais da Alemanha. Estas são agora terras ocidentais da Polônia. É claro que a Polônia recuperou acesso ao Mar Báltico e a Danzig, que recebeu mais uma vez o seu nome polaco. Então foi assim que essa situação se desenvolveu. Em 1922,
quando a União Soviética estava a ser estabelecida, os bolcheviques começaram a construir a União Soviética e estabeleceram a Ucrânia Soviética, que nunca tinha existido antes, diz Vladimir Putin. Ao que Tucker Carlson parece ter entendido e responde: ok, certo. Vladimir Putin, então, continua. Stalin insistiu que essas repúblicas fossem incluídas na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como entidades autônomas. Por alguma razão inexplicável, Lenin, o fundador do Estado Soviético, insistiu que eles tinham o direito de se retirarem da União Soviética. Mais uma vez, por algumas razões desconhecidas, ele transferiu para aquela recém-criada República Soviética da Ucrânia algumas das terras, juntamente com as pessoas que lá viviam, embora essas terras nunca tivessem sido chamadas de Ucrânia, e ainda assim fizeram parte daquela República Soviética da Ucrânia. Essas terras incluíam a região do Mar Negro, que foi recebida por Catarina a Grande e que não tinha qualquer ligação histórica com a Ucrânia. Mesmo se voltarmos a 1654, quando essas terras retornaram ao Império Russo, esse território tinha o tamanho de 3 a 4 regiões da Ucrânia moderna, sem nenhuma região do Mar Negro. Isso estava completamente fora de questão. E Tucker Carlson responde: em 1654, Vladimir Putin, exatamente. Tucker Carlson então pondera Vladimir Putin e diz: só que você obviamente tem conhecimento enciclopédico desta região, mas por que é que não defendeu durante os primeiros 22 anos como presidente que a Ucrânia não era um país real? Pergunta Tucker Carlson. Vladimir Putin então responde: a União Soviética recebeu uma grande quantidade de território que nunca lhe pertenceu, incluindo a região do Mar Negro. Em algum momento, quando a Rússia os recebeu como resultado das guerras russo-turcas, eles foram chamados de Nova Rússia ou Outra Rússia. Mas aquilo não importa. O que importa é que Lenin, fundador do Estado Soviético, estabeleceu a Ucrânia dessa forma. Durante décadas, a República Soviética Ucraniana desenvolveu-se como parte da União Soviética. E por razões desconhecidas, mais uma vez, os bolcheviques estavam empenhados na ucranização. Não foi apenas porque a liderança soviética era composta em grande parte por pessoas originárias da Ucrânia. Pelo contrário, foi explicado pela política geral de indigenização seguida pela União Soviética. As mesmas coisas foram feitas em outras repúblicas soviéticas, e isto envolveu a promoção das línguas nacionais e das culturas nacionais, o que, em princípio, não é mal. Foi assim que a Ucrânia Soviética foi criada. Após a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia recebeu, além das terras que pertenciam à Polônia antes da guerra, parte das terras que anteriormente pertenciam à Hungria e à Romênia. Assim, a Romênia e a Hungria tiveram algumas das suas terras retiradas e dadas à Ucrânia Soviética, e ainda continuam a fazer parte da Ucrânia. Portanto, neste sentido, temos todos os motivos para afirmar que a Ucrânia é um Estado artificial que foi moldado pela vontade de Stalin. Tucker Carlson então rebate a Putin: você acredita que a Hungria tem o direito de recuperar suas terras da Ucrânia e que outras nações têm o direito de voltar às fronteiras de 1654? Rebate Tucker Carlson. Ao que Vladimir Putin responde: não tenho certeza se eles deveriam voltar para as suas fronteiras de 1654.
Mas dada a época de Stalin, chamado regime de Stalin, que, como muitos afirmam, viu numerosas violações dos direitos humanos e violações dos direitos de outros estados, pode-se dizer que eles poderiam reivindicar de volta essas terras sem terem o direito de fazer isso. É pelo menos compreensível. E Tucker Carlson provoca Putin. Você disse a Viktor Orbán que ele pode ficar com parte da Ucrânia? Ao que Vladimir Putin rebate, dizendo: eu nunca contei a ele, nem uma única vez. Nós nem tivemos nenhuma conversa sobre isso. Mas, na verdade, tenho a certeza de que os húngaros que lá vivem queriam regressar à sua terra histórica. Além disso, gostaria de compartilhar com vocês uma história muito interessante. Estou divagando, é uma questão pessoal. Em algum momento, no início dos anos 80, fiz uma viagem de carro saindo de Leningrado, atravessando a União Soviética, passando por Kiev. Fiz uma escala em Kiev e depois fui para o oeste da Ucrânia. Fui à cidade de Beregovoi. E todos os nomes das cidades e aldeias estavam em russo e na língua que eu não entendia, em húngaro. Em russo e em húngaro. Não em ucraniano. Em russo e em húngaro. Eu estava dirigindo por algum tipo de vilarejo e havia homens sentados ao lado de suas casas, vestindo ternos pretos de 3 peças e chapéus cilíndricos pretos. Eu perguntei, eles são algum tipo de artistas? Disseram que não. Eles não eram artistas, eram húngaros. Eu disse: o que eles estão fazendo aqui? O que você quer dizer? Esta é a terra deles. Eles moram aqui. E isso foi durante a era soviética na década de 80. Eles preservaram a língua húngara, os nomes húngaros e todos os seus trajes nacionais. São húngaros e sentem-se húngaros. E claro, quando agora há uma infração. E Tucker Carlson entende, né? Respondendo: que é isso? Há muito disso, embora eu ache que muitas nações estão chateadas com a Transilvânia, tanto quanto você obviamente sabe. Mas muitas nações sentem-se frustradas com as fronteiras redesenhadas das guerras do século XX e das guerras que remontam a milhares de anos, aquelas que mencionou. Mas o fato é que só expôs este caso em público há 2 anos, em fevereiro. E no caso que apresentou, ele hoje explica detalhadamente que sentiu uma ameaça física do Ocidente com a OTAN, incluindo a ameaça potencialmente nuclear. E foi isso que fez você se mudar. Essa é uma caracterização justa do que você disse? Pergunta Tucker Carlson. E Vladimir Putin explica dizendo: entendo que meus longos discursos provavelmente estão fora do gênero da entrevista. Por isso perguntei no início: vamos ter uma conversa séria ou um show? Você me disse uma conversa séria. Então tenha um pouco de paciência comigo, por favor. Estamos a chegar ao ponto em que a Ucrânia soviética foi estabelecida. Depois, em 1991, a União Soviética entrou em colapso e tudo que a Rússia generosamente concedeu à Ucrânia foi arrastado por esta última. Estou chegando a um ponto muito importante na agenda de hoje. E Tucker responde: obrigado. E Vladimir Putin continua: afinal, o colapso da União Soviética foi efetivamente iniciado pela liderança russa. Não compreendo o que guiava a liderança russa naquela altura, mas suspeito que havia vários motivos para pensar que tudo ficaria bem. Em primeiro lugar, penso que a liderança russa da época acreditava que os fundamentos da relação entre a Rússia e a Ucrânia eram de fato uma linguagem comum. Mais de 90% da população falava russo. Laços familiares, cada terceira pessoa tinha algum tipo de vínculo familiar ou de amizade.
cultura comum, história comum, finalmente fé comum, coexistência com um único Estado durante séculos e economias profundamente interligadas. Tudo isso foi tão fundamental. Todos esses elementos juntos tornam nossos bons relacionamentos inevitáveis. O segundo ponto é muito importante. Quero que você, como cidadão americano, e seus espectadores ouçam sobre isso. A antiga liderança russa presumiu que a União Soviética tinha deixado de existir e, portanto, já não existiam linhas divisórias ideológicas. A Rússia até concordou voluntária e proativamente com o colapso da União Soviética e acreditou que isto seria entendido pelo chamado Ocidente civilizado como um convite à cooperação e associação. Era isso que a Rússia esperava tanto dos Estados Unidos como do chamado Ocidente coletivo como um todo. Havia pessoas inteligentes, incluindo na Alemanha Egon Bahr, um importante político do Partido Social Democrata, que insistiu nas suas conversas pessoais com a liderança soviética à beira do colapso da União Soviética, e sabiam que os sistemas de segurança deveriam ser estabelecidos na Europa. Deveria ser dada ajuda à Alemanha unificada, mas também deveria ser estabelecido um novo sistema que incluísse os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia e outros países da Europa Ocidental, Europa Central. Mas a OTAN não precisa de se expandir. Isso foi o que ele disse. Se a OTAN se expandir, tudo será igual da Guerra Fria, só que mais perto das fronteiras da Rússia. Isso é tudo. Ele era um velho sábio, mas ninguém o ouvia. Na verdade, ele ficou com raiva uma vez. Se, disse ele, você não me ouvir, nunca mais colocarei os pés em Moscou. Tudo aconteceu exatamente como ele havia dito. Tucker Carlson então concorda com Vladimir Putin e diz: claro, isso se tornou realidade. E eu e você já mencionamos isso muitas vezes. Acho que é um ponto justo. E muitos na América pensaram que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos ficariam bem com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Mas aconteceu o contrário. Mas nunca explicou por que pensa isso. E isso aconteceu, exceto para dizer que o Ocidente teme uma Rússia forte. Mas temos uma China forte da qual o Ocidente não parece ter muito medo. O que você acha da Rússia que convenceu os legisladores de que precisava derrubá-la? Pergunta Tucker Carlson. E Vladimir Putin responde: o Ocidente tem mais medo de uma China forte do que de uma Rússia forte, porque a Rússia conquistou 150 milhões de pessoas e a China tem 1,5 bilhão de habitantes e a sua economia está a crescer a passos largos, ou 5% ao ano. Costumava ser ainda mais, mas isso é suficiente para a China. Como disse certa vez Bismarck, os potenciais são os mais importantes. O potencial da China é enorme. É a maior economia do mundo hoje em termos de paridade de poder de compra e tamanho da economia. Já está ultrapassando os Estados Unidos há muito tempo e está crescendo rapidamente. Não vamos falar sobre quem tem medo de quem. Não vamos raciocinar nesses termos. E vamos abordar o fato de que, depois de 1991, quando a Rússia esperava ser bem-vinda na família fraterna das nações civilizadas, nada disso aconteceu. Você nos enganou. Não me refiro a você pessoalmente quando digo você. Claro, estou falando dos Estados Unidos. A promessa era de que a OTAN não se expandiria para leste, mas isso aconteceu 5 vezes. Houve 5 ondas de expansão. Nós toleramos tudo isso. Estávamos tentando persuadi-los. Estávamos dizendo: por favor, não. Somos tão burgueses agora
quanto você. Somos uma economia de mercado e não existe poder do Partido Comunista. Vamos negociar. Além disso, eu também já disse isso publicamente antes. Houve um momento em que uma certa brecha começou a crescer entre nós. Antes disso, Yeltsin veio para os Estados Unidos. Lembre-se, ele falou no Congresso e disse as boas palavras. Deus abençoe a América. Tudo que ele disse foram sinais. Deixe-nos entrar. Lembre-se dos acontecimentos na Iugoslávia antes disso. Yeltsin foi elogiado. Assim que começaram os acontecimentos na Iugoslávia, ele levantou a voz em apoio aos sérvios. E não podíamos deixar de levantar a voz em defesa dos sérvios. Entendo que havia processos complexos em andamento ali. Sim, mas a Rússia não pôde deixar de levantar a voz em apoio aos sérvios, porque os sérvios também são uma nação especial e próxima de nós, com cultura ortodoxa e assim por diante. É uma nação que sofreu muito durante gerações. Bem, independentemente, o que é importante é que Yeltsin expressou o seu apoio. E o que os Estados Unidos fizeram? Em violação do direito internacional e da Carta da ONU, começou a bombardear Belgrado. Foram os Estados Unidos que tiraram o gênio da garrafa. Além disso, quando a Rússia protestou e expressou o seu ressentimento, o que foi dito? Foi dito que a Carta da ONU e o direito internacional tornaram-se obsoletos. Agora todo mundo invoca o direito internacional, mas naquela época começaram a dizer que tudo está ultrapassado. Tudo teve que ser mudado. Na verdade, algumas coisas precisam ser mudadas à medida que o equilíbrio de poder mudou. É verdade, mas não desta maneira. Yeltsin foi imediatamente arrastado para a lama, acusado de alcoolismo, de não entender nada, de nada saber. Ele entendeu tudo, garanto. Bem, tornei-me presidente em 2000 e pensei, ok, a questão iugoslava acabou, mas deveríamos tentar restaurar as relações. Vamos reabrir a porta pela qual a Rússia tentou passar. E além disso, eu disse isso publicamente. Posso reiterar. Numa reunião aqui no Kremlin, com o presidente cessante Bill Clinton, aqui mesmo, na sala ao lado, eu lhe disse, perguntei-lhe, Bill, acha que se a Rússia pedisse para aderir à OTAN, acha que isso aconteceria? De repente ele disse, sabe, é interessante, acho que sim. Mas à noite, quando nos encontramos para jantar, ele disse, sabe, já conversei com a minha equipe, não é possível agora. Você pode perguntar a ele, acho que ele vai assistir a nossa entrevista, ele confirmará. Eu não teria dito nada assim se não tivesse acontecido. Ok, bem, é impossível agora. Então, Tucker Carlson questiona. Você foi sincero? Você teria aderido à OTAN? Teria entrado na OTAN? E Vladimir Putin rebate a Tucker Carlson dizendo, olha, eu fiz a pergunta, é possível ou não? Tipo, entrar na OTAN. E a resposta que recebi foi não. Se eu não fosse sincero em meu desejo de descobrir qual era a posição de liderança, reticências. E Tucker Carlson insiste, mas se ele tivesse dito sim, você teria aderido à OTAN? E Putin responde um pouco melhor a Tucker Carlson. Se ele tivesse dito sim, o processo de reaproximação teria começado e, eventualmente, poderia ter acontecido se tivéssemos visto algum desejo sincero por parte dos nossos parceiros. Mas isso não aconteceu. Bem, não significa não. Ok, tudo bem.
Tucker Carlson então pergunta: por que você acha que isso acontece? Por que você acha que isso aconteceu? Só para chegar ao motivo. Eu sei, você está claramente chateado com isso. Eu entendo. Mas por que você acha que o Ocidente o rejeitou então? Por que a hostilidade? Por que o fim da Guerra Fria não resolveu o relacionamento? O que motiva isso do seu ponto de vista? Questiona Tucker Carlson. E Vladimir Putin então responde a Tucker Carlson: você disse que eu fiquei chateado com a resposta. E não é amargura. É apenas a declaração de um fato. Não somos noivos. Amargura, ressentimento, não se trata desse tipo de assunto em tais circunstâncias. Acabamos de perceber que não éramos bem-vindos ali, só isso. Certo? Tudo bem. Mas vamos construir relações de outra maneira. Vamos procurar pontos em comum em outro lugar. Porque recebemos uma resposta tão negativa, você deveria perguntar aos seus líderes. Só posso imaginar por que um país muito grande, com opinião própria e assim por diante. E nos Estados Unidos, tenho visto como as questões estão a ser resolvidas na OTAN. Vou te dar agora outro exemplo relativo à Ucrânia. A liderança dos Estados Unidos exerce pressão e todos os membros da OTAN votam obedientemente, mesmo que eles não gostem de alguma coisa. Agora eu vou contar o que aconteceu nesse sentido com a Ucrânia. Em 2008, embora esteja sendo discutido, não vou abrir segredo para vocês dizerem nada de novo. Por exemplo, nos acontecimentos do Oriente Médio, no Iraque, estávamos a construir relações com os Estados Unidos, de uma forma muito suave, prudente e cautelosa. Levantei repetidamente a questão de que os Estados Unidos não veriam apoiar o separatismo ou o terrorismo no norte do Cáucaso, mas eles continuam a fazer isso de qualquer maneira. E o apoio político, o apoio à informação, o apoio financeiro e até o apoio militar vieram dos Estados Unidos e dos seus satélites para grupos terroristas no Cáucaso. Ou seja, o Putin está dizendo que os Estados Unidos financiaram grupos terroristas. Aí ele continua. Putin continua. Certa vez, levantei essa questão com o meu colega, também presidente dos Estados Unidos. Ele diz que é impossível. Ele diz: você tem provas? Eu disse que sim. Estava preparado para essa conversa e dei a ele essa prova do motivo. Ele olhou olhou para a prova e sabe o que ele disse? Peço desculpas, mas foi o que aconteceu. Vou citar. Ele diz: bem, eu vou chutar a bunda deles. Fecha aspas. Esperamos e esperamos por alguma resposta. Não houve resposta. Eu disse ao diretor do FSB: escreva para a CIA. Qual foi o resultado da conversa com o presidente? Ele escreveu 1, 2 vezes. E então recebemos uma resposta. Temos a resposta no arquivo. A CIA nos respondeu: nós temos trabalhado com a oposição na Rússia. Acreditamos que esta é uma coisa certa a fazer e continuaremos a fazê-lo. É simplesmente ridículo. Bem, ok. Percebemos que isso estava fora de questão, responde o presidente Vladimir Putin sobre o envolvimento dos Estados Unidos em apoio a grupos terroristas. E o apresentador Tucker Carlson, então, ele se espanta. Forças opostas a você? Então você está dizendo que a CIA está tentando derrubar o seu governo? Pergunta Tucker Carlson a Putin. Então Putin responde a Tucker Carlson. Putin diz:
É claro que se referiam, nesse caso específico, aos separatistas, aos terroristas que lutaram conosco no Cáucaso. É a quem chamam de oposição. Este é o segundo ponto. O terceiro momento é muito importante. É o momento em que o sistema de defesa antimísseis dos Estados Unidos foi criado no início. Nós persuadimos por muito tempo a não fazer isso nos Estados Unidos. Além disso, depois de ter sido convocado por Bush Jr., o padre Bush Sênior, para visitar sua casa no oceano, tive uma conversa muito séria com o presidente Bush e sua equipe. Propondo que os Estados Unidos, a Rússia e a Europa criem conjuntamente o sistema de defesa antimísseis que acreditamos ter criado ameaça unilateralmente a nossa segurança. Apesar de os Estados Unidos terem declarado oficialmente que estava sendo criado contra ameaças de mísseis do Irã, essa foi a justificativa para a implantação do sistema de defesa antimísseis. Sugeri trabalharmos juntos, Rússia, Estados Unidos e Europa. Eles disseram que era muito interessante. Eles me perguntaram, você está falando sério? Eu disse, absolutamente, claro. E Tucker Carlson então pergunta a Putin, posso perguntar em que ano foi isso? E Vladimir Putin responde, não me lembro. É fácil descobrir na internet. Quando estive nos Estados Unidos a convite do Sr. Bush, é ainda mais fácil aprender com alguém de quem vou falar. Disseram-me que era muito interessante. Eu disse, imagine se pudéssemos resolver juntos esse desafio de segurança estratégica global. O mundo mudará. Provavelmente teremos disputas, provavelmente econômicas e até políticas, mas poderíamos mudar drasticamente a situação do mundo. Ele diz sim e pergunta, você está falando sério? Eu disse, claro, precisamos pensar sobre isso. Eu disse, vá em frente, por favor. Então, o secretário de Defesa Gates, ex-diretor da CIA e secretário de Estado Rice, entrou aqui neste gabinete, aqui mesmo, nesta mesa. Eles se sentaram nesta mesa, eu, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o ministro da Defesa russo desse lado. Eles me disseram, sim, já pensamos nisso, nós concordamos. Eu disse, graças a Deus, ótimos. E responderam, mas com algumas exceções. E então Tucker Carlson faz uma revelação importante em cima do que Putin respondeu. Tucker Carlson diz, então, 2 vezes você descreveu presidentes dos Estados Unidos tomando decisões e depois sendo prejudicados pelos chefes de suas agências. Portanto, parece que você está descrevendo um sistema que não é administrado pelas pessoas eleitas, na sua opinião. Então, Vladimir Putin responde a Tucker Carlson. Vladimir Putin diz, isso mesmo. E então, eles simplesmente nos disseram para nos perdermos. Não vou contar os detalhes porque acho que está incorreto, afinal foi uma conversa confidencial. Mas nossa proposta foi recusada, isso é um fato. Foi naquele momento que eu disse, olha, mas então seremos forçados a tomar contramedidas. Criaremos sistemas de ataque que certamente superarão os sistemas de defesa antimísseis. E a resposta foi, não estamos fazendo isso contra vocês. E você faz o que quer, você faz o que você quiser. Supondo que não seja contra nós, nem contra os Estados Unidos. Eu disse, tudo bem, muito bem. Foi assim que aconteceu. E criamos sistemas hipersônicos com alcance intercontinental e continuamos a desenvolvê-los.
Então, agora, à frente de todos, dos Estados Unidos e de outros países, em termos de desenvolvimento de sistema de ataque hipersônicos. E estamos melhorando-os todos os dias. Mas não fomos nós. Propusemos ir por outro caminho e fomos empurrados para trás. Agora, sobre a expansão da OTAN para o leste, bem, foi-nos prometido que não haveria OTAN a leste, nem 1 centímetro a leste, como nos disseram. E então o que? Eles disseram, bem, o que eles disseram? Bom, não está no papel, não está consagrado no papel. Então, vamos expandir. Portanto, houve 5 ondas de expansão. Os Estados Bálticos, toda a Europa Oriental e assim por diante. E agora chego ao principal. Eles vieram para a Ucrânia. Por fim, em 2008, na Cimeira de Bucareste, declararam que as portas para a adesão da Ucrânia e da Geórgia à OTAN estavam abertas. Agora, sobre como as decisões são tomadas lá. A Alemanha, a França, pareciam estar contra, assim como alguns outros países europeus. Mas então, como descobri mais tarde, o presidente Bush, um cara muito durão, um político durão, como me disseram mais tarde, exerceu pressão sobre nós e tivemos que concordar. É ridículo. É como o jardim de infância. Onde estão as garantias? Que jardim de infância é esse? Que tipo de pessoas são essas? Quem são eles? Você vê, eles foram pressionados. Eles concordam e depois dizem que a Ucrânia não fará parte da OTAN. Você sabe, eu digo que não sei. Eu sei que você concordou em 2008. Por que você não concordará no futuro? Bem, eles nos pressionaram, então eu digo, por que eles não pressionam você amanhã e você concorda de novo? Bem, é um absurdo. Quem está aí para conversar? Eu simplesmente não entendo. Estamos prontos para conversar. Mas com quem? Onde estão as garantias? Nenhuma. Então eles começaram a desenvolver o território da Ucrânia. O que há? Já te contei o contexto. Como esse território se desenvolve. Que tipo de relações? Eles estavam com a Rússia. Cada segunda ou terceira pessoa sempre teve algum vínculo com a Rússia. E durante as eleições, na já independente Ucrânia soberana, que conquistou a sua independência como resultado da declaração de independência. E, a propósito, diz que a Ucrânia é um estado neutro. E em 2008, de repente, as portas ou portões da OTAN foram abertas para ela. Vamos lá. Não foi assim e concordamos. Agora, todos os presidentes que chegaram ao poder na Ucrânia confiaram no eleitorado com uma boa atitude para com a Rússia, de uma forma ou de outra. Este é o sudeste da Ucrânia. Este é um grande número de pessoas. E foi muito difícil persuadir este eleitorado que tinha uma atitude positiva em relação à Rússia. Viktor Yanukovych chegou ao poder e, como na primeira vez que venceu, depois do presidente Kukma, organizaram o terceiro turno, o que não está previsto na Constituição da Ucrânia. E isto é um golpe de Estado. Imagine alguém nos Estados Unidos, imagino que alguém nos Estados Unidos não gostaria do resultado. Responde Vladimir Putin. E Tucker Carlson interrompe e pergunta, em 2014? E Vladimir Putin responde a Tucker Carlson, não, isso foi antes disso. Depois do presidente Kukma, Viktor Yanukovych venceu as eleições.
Contudo, os seus adversários não reconheceram essa vitória. Os Estados Unidos apoiaram a oposição e o terceiro turno foi marcado. Mas o que é isso? É um golpe. Os Estados Unidos apoiaram-no e o vencedor da terceira vez chegou ao poder. Imagine se nos Estados Unidos algo não agradasse a alguém e fosse organizado um terceiro turno eleitoral que a Constituição dos Estados Unidos não prevê. No entanto, isso foi feito na Ucrânia, ok? Viktor Yushchenko, que era considerado político pró-Ocidente, chegou ao poder, mas tudo bem, também construímos relações com ele. Ele veio a Moscou em visita, visitamos Kiev, também nos conhecemos em um ambiente informal. Se ele é pró-Ocidente, que assim seja, está bem. Deixem as pessoas fazerem o seu trabalho. A situação deveria ter se desenvolvido dentro da própria Ucrânia independente, como resultado da liderança de Kuchma. As coisas pioraram e Viktor Yanukovych chegou ao poder. Talvez ele não tenha sido o melhor presidente e político, não sei. Não quero dar avaliações. No entanto, surgiu a questão da associação com a União Europeia. Sempre estivemos inclinados a isso, como quiser. Mas quando lemos o Tratado de Associação, revelou-se um problema para nós, uma vez que tínhamos a zona de comércio livre e fronteiras aduaneiras abertas com a Ucrânia, que no âmbito desta associação teve de abrir as suas fronteiras à Europa, o que teria levado à inundação do nosso mercado. Mas dissemos, não, isso não vai funcionar. Fecharemos as nossas fronteiras com a Ucrânia e depois as fronteiras alfandegárias. E Yanukovych começou a calcular quanto a Ucrânia iria ganhar e quanto perderia e disse aos seus parceiros europeus: preciso de mais tempo para pensar antes de assinar. No momento em que disse isto, a oposição começou a tomar medidas destrutivas que foram apoiadas pelo Ocidente. Tudo isso se resumiu, culminou a Maidan e a um golpe na Ucrânia. E Tucker Carlson interrompe. Então ele fez mais comércio com a Rússia do que com a União Europeia, a Ucrânia? E Vladimir Putin responde, claro, não é sequer uma questão de volume de comércio, embora na maior parte seja. É uma questão da dimensão da cooperação em que se baseou toda a economia ucraniana. A cooperação entre as empresas era muito estreita desde os tempos da União Soviética. Assim, uma empresa costumava produzir componentes para serem montados na Rússia e na Ucrânia, e vice-versa. Eles costumavam ter laços muito próximos. Um golpe de Estado foi cometido, embora não deva me aprofundar em detalhes agora, pois considero isso inapropriado. Os Estados Unidos nos disseram: acalme Yanukovych e nós acalmaremos a oposição. Deixe a situação se desenrolar, no cenário de um acordo político. Nós dissemos, tudo bem, concordamos, vamos fazer assim. Tal como os americanos solicitaram, Yanukovych não utilizou nem as forças armadas, nem a polícia. No entanto, a oposição armada cometeu um golpe de Estado em Kiev. O que isto quer dizer? Quem você pensa que é? Iria perguntar à então liderança dos Estados Unidos. E Tucker Carlson pergunta, com o apoio de quem? E Vladimir Putin responde a Tucker Carlson, com o apoio da CIA, é claro, a organização a qual você queria ingressar naquela época, pelo que entendi. Devíamos agradecer a Deus por não ter deixado você entrar.
embora seja uma organização séria, eu entendo. O meu primeiro é um ver no sentido de que servia na primeira direção principal, o Serviço de Inteligência da União Soviética. Eles sempre foram nossos adversários. Um trabalho é um trabalho. Tecnicamente, eles fizeram tudo certo. Eles alcançaram seu objetivo de mudar o governo. No entanto, do ponto de vista político, foi um erro colossal. Certamente foi um erro de cálculo da liderança política. Eles deveriam ter visto no que isso iria evoluir. Assim, em 2008, as portas da OTAN foram abertas para a Ucrânia. Em 2014, houve um golpe. Começaram a perseguir aqueles que não aceitaram o golpe. E foi de fato um golpe. Eles criaram a ameaça à Crimeia, que tivemos de tomar sob a nossa proteção. Eles lançaram a guerra no Donbás em 2014 com o uso de aeronaves e artilharia contra civis. Foi quando tudo começou. Há um vídeo de aeronaves atacando Donetsk de cima. Eles lançaram uma operação militar em grande escala. Depois outro. Quando falharam, começaram a preparar o próximo. Tudo isto num contexto de desenvolvimento militar deste território e de abertura das portas da OTAN. Como poderíamos não expressar preocupação com o que estava acontecendo? Da nossa parte, isso teria sido uma negligência culposa. Isso é o que teria sido. Acontece que a liderança política dos Estados Unidos empurrou-nos para a linha que não poderíamos ultrapassar, porque fazê-lo poderia ter arruinado a própria Rússia. Além disso, não poderíamos abandonar os nossos irmãos na fé. Na verdade, apenas uma parte do povo russo face a esta máquina de guerra, ele diz entre aspas. Tucker Carlson então pergunta a Vladimir Putin. Tucker Carlson diz: então isso foi 8 anos antes do início do conflito atual. Então, qual foi o gatilho para você? Qual foi o momento em que você decidiu que tinha que fazer isso? Pergunta Tucker Carlson a Vladimir Putin. E Vladimir Putin começa a sua resposta a Tucker Carlson. Vladimir Putin diz: inicialmente, foi o golpe na Ucrânia que provocou o conflito. Aliás, naquela época, os representantes dos 3 países europeus alinhados, Alemanha, Polônia e França, eram os fiadores do acordo assinado entre o governo de Yanukovych e a oposição. Eles assinaram como fiadores. Apesar disso, a oposição deu um golpe de Estado e todos estes países fingiram não se lembrar que eram garantes do acordo pacífico. Eles simplesmente jogaram na neve imediatamente. E ninguém se lembra disso. Não sei se os Estados Unidos sabiam alguma coisa sobre o acordo entre a oposição e as autoridades e os seus 3 fiadores, que em vez de trazerem toda esta situação de volta ao campo político, apoiaram um golpe. Embora não tenha sentido, acreditem, porque o presidente Yanukovych concordou com todas as condições. Ele estava pronto para realizar eleições antecipadas, que não tinha hipótese de ganhar, falando francamente. Todo mundo sabia disso. Então, por que o golpe? Por que as vítimas? Por que ameaçar a Crimeia? Por que lançar uma operação no Donbás? Isso eu não entendo. É exatamente isso que é o erro de cálculo. A CIA fez o seu trabalho para completar o golpe. Acho que um dos vice-secretários de Estado disse que custam uma grande soma de dinheiro, quase 5 bilhões de dólares, mas o erro político foi colossal. Por que eles teriam que fazer isso? Tudo isto poderia ter sido feito legalmente, sem vítimas, sem ação militar, sem a Crimeia perdida. Nunca teríamos considerado levantar o dedo se não fosse pelos acontecimentos sangrentos no Maidan, porque concordamos com o fato de que, após o colapso da União Soviética, as nossas fronteiras deviam situar-se ao longo das fronteiras das antigas repúblicas sindicais. Concordamos com isso, mas nunca concordamos com a expansão da OTAN,
E, além disso, nunca concordamos que a Ucrânia faria parte da OTAN. Não concordamos com a instalação de bases da OTAN lá sem qualquer discussão conosco. Durante décadas, continuamos pedindo: não faça isso, não faça aquilo. E o que desencadeou os últimos acontecimentos? Em primeiro lugar, a atual liderança ucraniana declarou que não implementaria os acordos de Minsk que foram assinados, como sabem, após os acontecimentos de 2014 em Minsk, onde foi apresentado o plano de resolução pacífica no Donbás. Mas não. A atual liderança ucraniana, o ministro dos Negócios Estrangeiros, todos os outros responsáveis e depois o próprio presidente disseram que não gostam de nada dos acordos de Minsk. Em outras palavras, eles não iriam implementá-lo. Há um ano ou um ano e meio, antigos líderes da Alemanha e da França disseram abertamente ao conjunto que tinham efetivamente assinado os acordos de Minsk, mas nunca tensionaram implementá-los, simplesmente guiaram-nos pelo nariz. Tucker Carlson então pergunta: havia alguém com quem você pudesse conversar? Você não chamou de presidente, secretário de Estado e disse: se continuarem a militarizar a Ucrânia com as forças da OTAN, isso vai acontecer, vamos agir? E Vladimir Putin responde. Vladimir Putin diz: conversamos sobre isso o tempo todo. Dirigimos-nos aos líderes dos Estados Unidos e dos países europeus para parar imediatamente esses desenvolvimentos, implementar os acordos de Minsk. Mas, francamente, eu não sabia como faríamos isso, mas eu estava pronto para implementá-los. Estes acordos foram complicados para a Ucrânia. Eles incluíam muitos elementos da independência dos territórios do Donbás. Isso é verdade. No entanto, eu estava absolutamente confiante. Eu estou dizendo isso para você agora. Sinceramente, acredito que, se conseguíssemos convencer os residentes do Donbás e tivéssemos de trabalhar arduamente para os convencer a regressar ao Estado ucraniano, então, gradualmente, as feridas começariam a sarar. Mas quando esta parte do território se reintegrasse num ambiente social comum, quando as pensões e as prestações sociais voltassem a ser pagas, todas as peças se encaixariam gradualmente. Não, ninguém queria isso. Todos queriam resolver o problema apenas pela força militar. Mas não poderíamos deixar isso acontecer. E a situação chegou ao ponto em que o lado ucraniano anunciou: não faremos nada. Eles também começaram a se preparar para uma ação militar. Foram eles que iniciaram a guerra em 2014. O nosso objetivo é acabar com esta guerra. E não começamos esta guerra em 2022. Esta é uma tentativa de parar, responde Vladimir Putin. E Tucker Carlson responde e contesta Putin: você acha que parou com isso agora? Quero dizer, você alcançou seus objetivos? Pergunta Tucker Carlson. E Putin responde a Tucker Carlson. Putin diz: não, ainda não alcançamos nossos objetivos porque um deles é a desnazificação. Isto significa a proibição de todos os tipos de movimentos neonazistas. Este é um dos problemas que discutimos durante o processo de negociação que terminou em Istambul no início deste ano. E não foi uma iniciativa nossa, porque os europeus em particular nos disseram que era necessário criar condições para a assinatura definitiva dos documentos. Os meus homólogos em França e na Alemanha disseram: como podem imaginá-los a assinar um tratado com uma arma apontada à cabeça? As tropas deveriam ser retiradas de Kiev. Eu disse: tudo bem, retiramos as tropas de Kiev. Assim que retirarmos as nossas tropas de Kiev, os nossos negociadores ucranianos atiraram imediatamente para o lixo todos os acordos alcançados em Istambul.
e prepararam-se para um confronto armado de longa data com a ajuda dos Estados Unidos e dos seus satélites na Europa. Foi assim que a situação se desenvolveu e é assim que parece agora, respondeu Vladimir Putin. E então Tucker Carlson questiona a Vladimir Putin e diz: perdoe minha ignorância, o que é desnazificação? O que isso significaria? Pergunta Tucker Carlson. E Vladimir Putin responde então a pergunta de Tucker Carlson. Vladimir Putin disse: é sobre isso que quero falar agora. É uma questão muito importante. Desnazificação. Depois de conquistar a independência, a Ucrânia começou a procurar, como dizem alguns analistas ocidentais, a sua identidade. Bem, se for intuicionista, você sabe. E não surgiu nada melhor do que construir esta identidade sobre alguns falsos heróis que colaboraram com Hitler. Já disse que no início do século XIX, quando surgiram os teóricos da independência e da soberania da Ucrânia, presumiam que uma Ucrânia independente deveria ter relações muito boas com a Rússia. Mas devido ao desenvolvimento histórico, esses teóricos faziam parte da comunidade polaco-lituana. Polônia, onde os ucranianos foram perseguidos e tratados de forma bastante brutal, bem como sujeitos a comportamentos cruéis. Também houve tentativas de destruir sua identidade. Tudo isso ficou na memória do povo. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, parte desta elite extremamente nacionalista colaborou com Hitler, acreditando que ele lhes traria a liberdade. As tropas alemãs, mesmo as tropas ISS, obrigaram os colaboradores de Hitler a fazer o trabalho mais sujo de exterminar a população polaca e judaica. Daí, este massacre brutal da população polaca e judaica, bem como da população russa. Isto foi liderado por pessoas bem conhecidas, Bandera, Shushkevich. Foram essas pessoas que se tornaram heróis nacionais. Esse é o problema. E somos constantemente informados de que o nacionalismo e o neonazismo também existem em outros países. Sim, são mudas, mas nós a arrancamos. E outros países lutam contra eles, mas a Ucrânia não é o caso. Estas pessoas foram transformadas em heróis nacionais na Ucrânia. Monumentos para essas pessoas foram erguidos. Eles são exibidos em bandeiras. Seus nomes são gritados por multidões que andam com tochas, como foi na Alemanha nazista. Foram pessoas que exterminaram poloneses, judeus e russos. É necessário acabar com esta prática e impedir a disseminação deste conceito. Digo que os ucranianos fazem parte do único povo russo. Eles dizem não, somos um povo separado. Certo, tudo bem. Se consideram um povo separado, têm o direito de fazê-lo, mas não com base no nazismo, na ideologia nazi, responde Vladimir Putin. E Tucker Carlson pergunta a Vladimir Putin. Tucker disse: você ficaria satisfeito com o território que tem agora? Pergunta Tucker. E Vladimir Putin diz: vou terminar de responder a pergunta. Você acabou de fazer a pergunta sobre o neonazismo e a desnazificação. O presidente da Ucrânia visitou o Canadá, a história é bem conhecida, mas está sendo silenciada nos países ocidentais. O parlamento canadense apresentou o homem que, como disse o presidente do parlamento, lutou contra os russos durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, quem lutou contra os russos durante a Segunda Guerra Mundial? Hitler e seus cúmplices. E descobriu-se que esse homem serviu nas tropas SS. Ele matou pessoalmente russos, poloneses e judeus. As tropas dos Estados Unidos consistiam de nacionalistas ucranianos que fizeram este trabalho sujo. O presidente da Ucrânia levantou-se com todo o parlamento do Canadá e aplaudiu este homem.
Como isso pode ser imaginado? A propósito, o próprio presidente da Ucrânia é judeu por nacionalidade, responde Vladimir Putin. Tucker Carlson, então, questiona a Vladimir Putin. Tucker Carlson diz: na verdade, minha pergunta é: o que você faz a respeito? Quero dizer, Hitler está morto há 80 anos. A Alemanha nazista não existe mais, então é verdade. Então, acho que o que você está dizendo é que deseja extinguir, ou pelo menos controlar, o nacionalismo ucraniano. Mas como? Como você faz isso? Pergunta Tucker Carlson. Vladimir Putin, então, devolve a Tucker Carlson e Vladimir Putin disse: escute-me, sua pergunta é muito sutil e posso lhe dizer o que penso. Não se ofenda, diz Vladimir Putin. Tucker Carlson responde: claro, e Vladimir Putin rebate: essa pergunta parece ser sutil. Isso é, Tucker, muito chato. E Vladimir Putin ele continua e diz: você diz que Hitler está morto há muitos anos, 80 anos, mas seu exemplo continua vivo. As pessoas que exterminaram os judeus, os russos ou os polacos estão vivas. E o atual presidente da Ucrânia de hoje, aplaude no parlamento canadense e aplaude de pé. Podemos dizer que desenraizamos completamente esta ideologia, e o que vemos está acontecendo hoje é isso que a desnazificação é no nosso entendimento. Temos que nos livrar daquelas pessoas que mantêm este conceito e apoiam esta prática e tentar preservá-la. Isto é o que é a desnazificação. É isso que queremos dizer. Responde Vladimir Putin. Tucker Carlson então rebate a Vladimir Putin e Tucker Carlson diz: certo, minha pergunta foi mais específica. É claro que não foi uma defesa dos nazistas novos ou não. Foi uma questão prática. Você não controla o país inteiro. Você não controla Kiev. Você não parece querer. Então, como você eliminará uma cultura, uma ideologia, sentimentos ou uma visão da história em um país que você não controla? O que você faz sobre isso? Questiona Tucker Carlson. Vladimir Putin então responde à pergunta de Tucker Carlson. Vladimir Putin disse: sabe, por mais estranho que possa parecer, durante as negociações em Istambul, concordamos que temos tudo por escrito. O neonazismo não seria cultivado na Ucrânia, inclusive seria proibido a nível legislativo. Entendeu, Carlson? Concordamos com isso. Acontece que isso pode ser feito durante o processo de negociação. E não há nada de humilhante para a Ucrânia enquanto Estado moderno e civilizado. Existe algum Estado autorizado a promover o nazismo? Não é, né? É isso. Conclui Vladimir Putin. Tucker Carlson então muda de assunto e pergunta: haverá conversas? E por que não houve conversações sobre a resolução do conflito na Ucrânia? Conversações de paz? Pergunta Tucker Carlson. Vladimir Putin então responde: chegamos a um estágio muito elevado de coordenação de posições em um processo complexo, mas ainda assim estavam quase finalizados. Mas depois que retiramos as nossas tropas de Kiev, como já disse, o outro lado descartou todos estes acordos e obedeceu às instruções dos países ocidentais, dos países europeus e dos Estados Unidos para combater a Rússia até o fim. Além disso, o presidente da Ucrânia legislou a proibição de negociações com a Rússia.
ele assinou um decreto proibindo todos de negociar com a Rússia. Mas como vamos negociar se ele proibiu a si mesmo e a todos de fazer isso? Sabemos que ele está a apresentar algumas ideias sobre este acordo, mas para chegarmos a acordo sobre algo, precisamos de dialogar. Isso não está certo? Pergunta Vladimir Putin. E Tucker Carlson faz uma pergunta intrigante. Tucker disse: bem, mas você não falaria com o presidente ucraniano, você estaria falando com o presidente americano. Quando foi a última vez que você falou com Joe Biden? Pergunta Tucker. Vladimir Putin Vladimir Putin, bem, não me lembro quando conversei com ele, não me lembro, podemos pesquisar. E Tucker questiona: você não se lembra? Vladimir Putin responde: não. E Tucker rebate: por quê? Eu tenho que me lembrar de tudo, eu tenho minhas próprias coisas para fazer, temos assuntos políticos internos. Tucker continua: bem, ele está financiando a guerra que você está travando, então acho que isso seria memorável, conclui Tucker Carlson. Ao que Vladimir Putin responde, Vladimir Putin disse: bem, sim, ele financia, se referindo a Joe Biden, mas conversei com ele antes da operação militar especial, é claro, e eu disse para ele então, aliás, não vou entrar em detalhes, nunca entro, mas eu disse-lhe então, e acredito que você está cometendo um enorme erro de proporções históricas ao apoiar tudo o que está acontecendo lá na Ucrânia, ao afastar a Rússia. Eu disse a ele, disse várias vezes, aliás, acho que seria correto se eu parasse por aqui, conclui Vladimir Putin. E Tucker Carlson, aproveitando o gancho, pergunta: Tucker disse, o que ele disse, se referindo a Joe Biden? Vladimir Putin responde a Tucker Carlson: pergunte a ele, por favor, é mais fácil para você. Você é um cidadão dos Estados Unidos, vá e pergunte a ele. Não é apropriado que eu comente nossa conversa. E Tucker pergunta: mas você não fala com ele desde antes de fevereiro de 2022. Vladimir Putin concorda: não nos falamos. No entanto, certos contatos estão a ser mantidos. Falando nisso, você se lembra do que eu contei sobre minha proposta de trabalharmos juntos em um sistema de defesa antimísseis? O que Tucker Carlson responde: sim. E Vladimir Putin continua. Ele disse: você pode perguntar a todos eles estão são e salvos, graças a Deus. O ex-presidente Condoleezza está sã e salva, e acho que o Sr. Gates e o atual diretor da agência de inteligência, Sr. Burns, o então embaixador na Rússia, na minha opinião, foram muito bem sucedidos, embaixador. Todos foram testemunhas dessas conversas. Pergunte a eles, mesmo aqui, se você estiver interessado no que o senhor presidente Biden me respondeu, pergunte a ele. De qualquer forma, converso com ele sobre isso, responde Vladimir Putin. E Tucker Carlson, então, entra num terreno mais pantanoso. Tucker Carlson disse: estou definitivamente interessado, mas do lado de fora, parece que isso poderia evoluir para algo que colocaria o mundo inteiro em conflito e poderia iniciar algum lançamento nuclear. E então, por que você não liga para Biden e diz: vamos resolver isso? E Vladimir Putin responde. Vladimir Putin disse: o que há para resolver? É muito simples, repito, temos contatos através de diversas agências. Direi-lhes o que estamos dizendo sobre este assunto e o que estamos transmitindo à liderança dos Estados Unidos. Se você realmente quer parar de lutar, precisa parar de fornecer armas. Tudo terminará dentro de algumas semanas. É isso. E então, poderemos concordar com alguns termos antes de você fazer isso. Pare. O que é mais fácil? Por que eu ligaria para ele? Sobre o que devo falar com ele? Ou implorar a ele? Por quê? E Tucker Carlson pergunta:
E quais mensagens você recebe de volta? Vladimir Putin então responde: você iria entregar tais e tais armas para a Ucrânia. Ah, estou com medo, por favor, não. O que há para falar? Responde Vladimir Putin. Tucker Carlson então pergunta. Tucker Carlson disse: você acha que a OTAN está preocupada com a possibilidade de isso se tornar uma guerra global ou um conflito nuclear? Vladimir Putin responde: pelo menos é disso que estão falando. E estão a tentar intimidar a sua própria população com uma ameaça à Rússia imaginária. Este é um fato óbvio. E as pessoas pensantes, não os filisteus, mas as pessoas pensantes, os analistas, aqueles que estão envolvidos na política real, apenas pessoas inteligentes, entendem perfeitamente que isso é uma farsa. Estão a tentar alimentar a ameaça russa. Então, Tucker Carlson diz: a ameaça que você está se referindo é uma invasão russa da Polônia, Letônia, comportamento expansionista. Você consegue imaginar um cenário em que enviaria tropas russas para a Polônia? Vladimir Putin responde: apenas em um caso, se a Polônia atacar a Rússia. Por quê? Porque não temos interesse na Polônia, na Letônia, mas no final esta ortodoxia, o cristianismo oriental, enraizou-se profundamente na consciência do povo russo. Quando a Rússia se expandiu e depois absorveu outras nações que professam o Islã, o budismo e o judaísmo, a Rússia sempre foi muito leal às pessoas que professam outras religiões. Esta é a nossa força. Isto é absolutamente claro. E o fato é que os valores principais dos postulados principais são muito semelhantes. Para não dizer o mesmo em todas as religiões mundiais que acabei de mencionar e que são as religiões tradicionais da Federação Russa. A propósito, as autoridades russas sempre foram muito cuidadosas com a cultura e a religião das pessoas que vieram para o Império Russo. Isto, na minha opinião, constitui a base tanto da segurança como da estabilidade do Estado russo. Todos os povos que habitam a Rússia consideram isso basicamente a sua maternidade. Se, digamos, as pessoas se mudam da América Latina para você ou para a Europa e, por exemplo, ainda mais claro e compreensível, as pessoas vêm, mas ainda assim elas vieram para você ou para os países europeus a partir da sua pátria histórica. E as pessoas que professam diferentes religiões na Rússia consideram a Rússia sua pátria. Eles não têm outra pátria, estamos juntos. Esta é uma grande família e os nossos valores tradicionais são muito semelhantes. Acabei de mencionar uma grande família, mas cada um tem sua própria família. E esta é a base da nossa sociedade. E se dissermos que a pátria e a família estão especificamente ligadas entre si, é verdade, pois é impossível garantir um futuro normal aos nossos filhos e às nossas famílias se não garantirmos um futuro normal e sustentável para todo o país, para a pátria. É por isso que o sentimento patriótico é tão forte na Rússia, conclui Vladimir Putin. Tucker Carlson então faz uma provocação a Putin. Tucker Carlson diz: a única maneira pela qual as religiões são diferentes é que o cristianismo é especificamente uma religião não violenta. Jesus diz: dê a outra face, não mate. Como pode um líder que tem que matar de qualquer país, como pode um líder ser cristão? Como você concilia isso consigo mesmo? Provoca Tucker Carlson. Ao que Vladimir Putin me responde: é muito fácil quando se trata de proteger a si mesmo e a sua família.
sua pátria. Não atacaremos ninguém. Quando começaram os acontecimentos na Ucrânia? Desde o início do golpe de Estado e das hostilidades no Donbás. Foi quando eles começaram. E estávamos protegendo nosso povo, nós mesmos, nossa pátria e nosso futuro. Quanto à religião em geral, você sabe, não se trata de manifestações externas. Não se trata de ir à igreja todos os dias ou bater a cabeça no chão. Está no coração. E nossa cultura é tão humanamente orientada. Dostoiévski, que era muito conhecido no Ocidente, o gênio da cultura russa, da literatura russa, falou muito sobre isso, sobre a alma russa. Afinal, a sociedade ocidental é mais pragmática. O povo russo pensa mais no eterno, nos valores morais. Sei, talvez você não concorde comigo, mas a cultura ocidental é mais pragmática, afinal. Não estou dizendo que isso é ruim. Torna possível que o bilhão de ouro de hoje obtenha bom sucesso na produção, até mesmo na ciência assim por diante. Não há nada de errado com isso. Só estou dizendo que parecemos iguais, conclui Putin. Tucker Carlson, então, continua suas provocações a Putin. Tucker diz: então você vê o sobrenatural em ação enquanto observa o que está acontecendo no mundo agora? Você vê Deus trabalhando? Você já pensou consigo mesmo essas são forças que não são humanas? Pergunta Tucker Carlson. Vladimir Putin, então, responde: não. Para ser honesto, eu não acho. A minha opinião é que o desenvolvimento da comunidade mundial está de acordo com leis inerentes. E essas leis são o que são. Sempre foi assim na história da humanidade. Algumas nações e países ascenderam, tornaram-se mais fortes e numerosos e depois abandonaram a cena internacional, perdendo o estatuto a que estavam habituados. Provavelmente não há necessidade de dar exemplos, mas poderíamos começar com Gengis Khan e as conquistas da a Horda Dourada, e depois terminar com o Império Romano. Parece que nunca houve nada parecido com o Império Romano na história da humanidade. No entanto, o potencial dos bárbaros cresceu gradualmente, assim como a sua população. Em geral, os bárbaros foram se fortalecendo e começaram a se desenvolver economicamente, como diríamos hoje. Isso acabou levando ao colapso do Império Romano e do regime imposto pelos romanos. No entanto, foram necessários 5 séculos para que o Império Romano desmoronasse. A diferença com o que está acontecendo agora é que todos os processos de mudança que estão acontecendo foram muito mais rápidos do que na época romana, conclui Vladimir Putin. Tucker Carlson, então, muda um pouco de assunto e pergunta: então, quando o império da inteligência artificial começa, o que você acha? Pergunta Tucker Carlson. E Vladimir Putin responde: você está fazendo perguntas cada vez mais complicadas. Para respondê-las, você precisa ser um especialista em grandes números, Big Data e inteligência artificial. A humanidade enfrenta atualmente muitas ameaças devido aos pesquisadores genéticos. Agora é possível criar este super-humano, um ser humano especializado, um atleta geneticamente modificado, cientista militar. Há relatos de que Elon Musk já teve o chip implantado no cérebro humano nos Estados Unidos. E Tucker Carlson pergunta: o que você acha disso? Ao que Vladimir Putin então responde. Vladimir Putin diz: acho que não há como parar Elon Musk. Ele fará o que achar melhor. No entanto, você precisará encontrar alguns pontos em comum com ele.
procure maneiras de persuadi-lo. Acho que ele é uma pessoa inteligente, eu realmente acredito que ele é. Então você precisará chegar a um acordo com ele, porque esse processo precisa ser formalizado e sujeito a certas regras. A humanidade tem que considerar o que vai acontecer devido ao mais recente desenvolvimento da genética ou na inteligência artificial. Pode-se fazer uma previsão aproximada do que acontecerá. Uma vez que a humanidade sentiu uma ameaça existencial vinda das armas nucleares. Todas as nações nucleares começaram a chegar a um acordo entre si, uma vez que perceberam que o uso negligente de armas nucleares poderia levar a humanidade à extinção. É impossível parar a investigação em genética ou inteligência artificial hoje, tal como era impossível parar o uso de pólvora no passado. Mas assim que percebermos que a ameaça provém do desenvolvimento desenfreado e descontrolado da inteligência artificial, da genética ou de qualquer outro campo, chegará o momento de chegar a um acordo internacional sobre como regular essas coisas, conclui Vladimir Putin. Tucker Carlson então diz: agradeço todo o tempo que você nos deu. Só preciso fazer uma última pergunta, e isso é sobre alguém que é muito famoso nos Estados Unidos. Provavelmente não aqui. Evan Gershkovsky, repórter do Wall Street Journal. Ele tem 32 anos e está na prisão há quase um ano. Esta é uma grande história nos Estados Unidos. Eu só quero perguntar-lhe diretamente, sem entrar em detalhes ou na sua versão do que aconteceu, se, como um sinal de sua decência, você estaria disposto a entregá-lo para nós e nós o traremos de volta para os Estados Unidos. E pergunta Tucker Carlson e Vladimir Putin responde: fizemos tantos gestos de boa vontade por decência que acho que ficamos sem eles. Nunca vimos ninguém nos retribuir de maneira semelhante. No entanto, em teoria, podemos dizer que não excluímos que o possamos fazer se os nossos parceiros tomarem medidas recíprocas. Quando falo dos parceiros, refiro-me, em primeiro lugar, aos serviços especiais. Os serviços especiais estão em contato entre si. Eles estão conversando sobre o assunto em questão. Não há tabu para resolver esta questão. Estamos dispostos a resolver isso, mas há certos termos sendo discutidos através de canais de serviços especiais, serviços de inteligência. Acredito que um acordo pode ser alcançado, conclui Putin. Tucker Carlson, então, continua na questão e diz a Vladimir Putin. Tucker Carlson diz: então, normalmente, quero dizer que essas coisas acontecem, obviamente, há séculos. Um país captura outro espião dentro das suas fronteiras. Ele o troca por um de seus próprios agentes de inteligência em outro país. Acho que o que faz isso não é da minha conta, mas o que torna isso diferente é que o cara, obviamente, não é um espião, se referindo ao jornalista americano. Ele é uma criança e talvez estivesse infringindo a sua lei de alguma forma, mas não é um super espião e todo mundo sabe disso. E ele está sendo mantido como refém em troca, o que é verdade com respeito. É verdade e todo mundo sabe que é verdade. Então talvez ele esteja em uma categoria diferente. Talvez não seja justo pedir, você sabe, outra pessoa em troca de deixá-lo sair. Talvez isso degrade a Rússia fazer isso, conclui Tucker Carlson. Vladimir Putin então responde: sabe, você pode dar interpretações diferentes sobre o que constitui um espião, mas há certas coisas previstas em lei.
Se uma pessoa obtém informações secretas e o faz de forma conspiratória, isso é qualificado como espionagem. E era exatamente isso que ele estava fazendo. Ele estava recebendo informações classificadas e confidenciais e o fez secretamente. Talvez ele tenha feito isso por descuido ou por iniciativa própria. Considerando o simples fato de que isso qualifica esta espionagem, o fato foi comprovado, pois ele foi pego em flagrante ao receber essa informação. Se tivesse sido alguma desculpa rebuscada, alguma invenção, algo não comprovado, a história teria sido diferente. Mas ele foi pego em flagrante quando estava obtendo secretamente informações confidenciais. Então, o que é? E Tucker rebate a Vladimir Putin. Tucker diz: mas você está sugerindo que ele estava trabalhando para o governo dos Estados Unidos ou para a OTAN? Ou ele era apenas um repórter que recebeu material que não deveria ter? Essas coisas parecem muito, muito diferentes, conclui Tucker Carlson. Vladimir Putin então responde: não sei para quem ele trabalhava, mas gostaria de reiterar que obter informações confidenciais em segredo é chamado de espionagem. E ele trabalhava para os serviços especiais dos Estados Unidos e algumas outras agências. Não creio que ele estivesse trabalhando para Mônaco, já que o Mônaco não está muito interessado em obter essa informação. Cabe aos serviços especiais chegar a um acordo. Algumas bases foram lançadas. Há pessoas que, a nosso ver, não estão ligadas a serviços especiais. Deixe-me contar a história de uma pessoa que cumpria pena em um país aliado dos Estados Unidos. Essa pessoa, por sentimentos patrióticos, eliminou um bandido em uma das capitais europeias, durante os acontecimentos no Cáucaso. Você sabe o que ele estava fazendo? Não quero dizer isso, mas farei de qualquer maneira. Ele estava colocando nossos soldados prisioneiros na estrada e depois passou seu carro sobre suas cabeças. Que tipo de pessoa é essa? Ele pode ser chamado de humano, mas houve um patriota que o eliminou numa das capitais europeias. Quer ele tenha feito isso por vontade própria ou não. Essa é uma questão diferente, conclui Putin. E Tucker Carlson insiste e diz: quero dizer, isso é completamente diferente. Ele é um repórter de jornal de 32 anos. E Vladimir Putin rebate a Tucker Carlson. Vladimir Putin diz: ele cometeu algo diferente. Ele não é apenas um jornalista, eu reitero. Ele é um jornalista que obtém secretamente informações confidenciais. Sim, é diferente, mas ainda assim estou a falar de outras pessoas que são essencialmente controladas pelas autoridades dos Estados Unidos, onde quer que cumpram uma pena. Tucker Carlson então responde: há um diálogo contínuo entre os serviços especiais. Isso tem que ser resolvido de forma calma, responsável e profissional. Eles estão mantendo contato, então deixe-os fazer seu trabalho. Vladimir Putin complementa: não excluo que a pessoa a quem você se refere, senhor Yanukovych, possa retornar à sua terra natal. Mas no final das contas, não faz sentido mantê-lo na prisão na Rússia. Queremos que os serviços especiais dos Estados Unidos pensem em como podem contribuir para alcançar os objetivos que os nossos serviços especiais perseguem. Estamos prontos para conversar. Além disso, as conversações estão em curso e tem havido muitos exemplos bem-sucedidos destas conversações coroadas de sucesso.
provavelmente isso também será coroado de sucesso, mas temos que chegar a um acordo, conclui Vladimir Putin. Tucker Carlson diz, espero que você o deixe sair, seu presidente. Obrigado. E Vladimir Putin responde, eu também quero que ele finalmente retorne à sua terra natal, sou absolutamente sincero. Mas deixe-me dizer mais uma vez, o diálogo continua. Quanto mais tornamos públicas coisas desta natureza, mais difícil se torna resolvê-las. Tudo tem que ser feito com calma. Tucker Carlson diz, eu me pergunto se isso é verdade com a guerra. Acho que quero fazer mais uma pergunta e talvez você não queira dizê-lo por razões estratégicas. Mas você está preocupado que o que está acontecendo na Ucrânia possa levar a algo muito maior e mais horrível? E até que ponto você está motivado para ligar para o governo dos Estados Unidos e dizer, vamos chegar a um acordo? Pergunta Tucker Carlson. E Vladimir Putin responde, eu já disse que não nos recusamos a conversar. Estamos dispostos a negociar. É o lado ocidental e a Ucrânia é obviamente um estado satélite dos Estados Unidos, é evidente. Não quero que você entenda isso como se eu estivesse procurando uma palavra forte ou um insulto, mas nós dois entendemos o que está acontecendo. O apoio financeiro foram fornecidos 72 bilhões de dólares americanos. A Alemanha ocupa o segundo lugar, seguida por outros países europeus. Dezenas de milhares de milhões de dólares americanos vão para a Ucrânia. Há um enorme fluxo de armas. Neste caso, deveria dizer a atual liderança ucraniana para parar e vir para uma mesa de negociações e incidir este decreto absurdo. Nós não recusamos. Tucker Carlson diz, claro, mas eu já disse isso. Não pensei que fosse um insulto porque já disse corretamente que foi relatado que a Ucrânia foi impedida de negociar um acordo de paz pelo antigo primeiro-ministro britânico agir em nome da administração Biden. Então é claro que eles são o satélite. Os grandes países controlam os pequenos países. Isso não é novo. E foi por isso que perguntei sobre como lidar diretamente com a administração Biden, que está a tomar estas decisões e não com o presidente Zelensky da Ucrânia, conclui Tucker Carlson. Vladimir Putin, continua e responde, bem, se a administração Zelensky na Ucrânia se recusou a negociar, presumo que o fizeram sob instruções de Washington. Se Washington acredita que esta é a decisão errada, deixe-a abandoná-la e encontre a desculpa delicada para que ninguém se sinta insultado. Deixe-o encontrar uma saída. Não fomos nós que tomamos esta decisão, foram eles, então deixe-os voltar atrás, é isso. No entanto, eles tomaram a decisão errada e agora temos que procurar uma saída para esta situação para corrigir seus erros. Eles fizeram isso, então deixe-os corrigir sozinhos. Nós apoiamos isso. Tucker diz, então só quero ter certeza de que não estou entendendo mal o que está dizendo. Eu não acho que sou. Acho que você está dizendo que quer uma solução negociada para o que está acontecendo na Ucrânia. E Vladimir Putin responde, certo, e nós conseguimos. Preparamos em Istambul o enorme documento que foi rubricado pelo chefe da delegação ucraniana. Ele havia fixado sua assinatura em algumas das disposições, não em todas. Ele assinou e então ele mesmo disse, estávamos prontos para assiná-lo e a guerra já teria acabado há muito tempo, 18 meses atrás. No entanto, o primeiro-ministro Boris Johnson veio,
falou-nos sobre isso e perdemos essa oportunidade. Bem, você perdeu. Você cometeu um erro. Deixe-os voltar a isso. Isso é tudo. Porque temos que nos preocupar e corrigir os erros dos outros. Eu sei que se pode dizer que o erro é nosso. Fomos nós que intensificamos a situação e decidimos por fim a guerra que começou em 2014, no Donbás, como já disse, por meio de armas. Deixe-me voltar a aprofundar a história. Eu já te contei isso. Estávamos apenas discutindo isso. Voltemos a 1991, quando nos foi prometido que a OTAN não se expandiria até 2008, quando as portas da OTAN se abriram para a declaração de soberania do Estado da Ucrânia, declarando a Ucrânia um Estado neutro. Voltemos ao fato de que bases militares da OTAN e dos Estados Unidos começaram a aparecer no território, a Ucrânia criando ameaças para nós. Voltemos ao golpe de Estado na Ucrânia em 2014. Mas é inútil, não é? Podemos ir e voltar indefinidamente, mas eles interromperam as negociações. É um erro? Sim. Corrija aí. Nós estamos prontos. O que é mais necessário? Conclui Vladimir Putin. O Tucker Carlson então pergunta a Vladimir Putin: você acha que é muito humilhante neste momento para a OTAN aceitar o controle russo do que era território ucraniano há 2 anos? Vladimir Putin responde: eu disse para deixá-los pensar em como fazer isso com dignidade. Existem opções se houver testamento. Até agora tem havido alvoroço e gritos sobre infligir uma derrota estratégica à Rússia no campo de batalha. Mas agora, aparentemente, estão começando a perceber que isso é difícil de alcançar e que é possível. Na minha opinião, é impossível por definição. Isso nunca vai acontecer. Parece-me que agora aqueles que estão no poder no Ocidente também perceberam isso. Se assim for, se a compreensão tiver sido estabelecida, eles terão que pensar no que fazer a seguir. Estamos prontos para este diálogo, conclui Putin. Tucker Carlson faz uma provocação então a Putin. Ele diz: você estaria disposto a dar os parabéns? OTAN, você venceu e apenas manter a situação onde está agora? E ao que Vladimir Putin responde: sabe, é um assunto para negociações. Ninguém está disposto a conduzir, ou, para ser mais preciso, está disposto, mas não sabe como fazer. Eu sei que eles querem. Não é só eu que vejo isso, mas sei que eles querem isso. Mas estão lutando para entender como fazê-lo. Eles levaram a situação ao ponto em que estamos. Não fomos nós que fizemos isso. Foram os nossos parceiros, adversários que fizeram isso. Bem, agora deixe-os pensar em como reverter a situação. Não somos contra. Seria engraçado se não fosse tão triste isso. Esta mobilização interminável na Ucrânia, a histeria, os problemas internos, mais cedo ou mais tarde, resultarão num acordo. Você sabe, isso provavelmente parece estranho dada a situação atual, mas as relações entre os dois povos serão reconstruídas de qualquer maneira. Levará muito tempo, mas eles vão sarar. Vou dar exemplos muito incomuns. Há um encontro de combate no campo de batalha. Aqui está um exemplo específico. Soldados ucranianos são cercados. Este é um exemplo da vida real. Nossos soldados gritavam para eles: não há chance. Entreguem-se. Saia, você estará vivo. De repente, os soldados ucranianos começaram a gritar em russo. Russo perfeito. Dizer que os russos não se rendem.
e todos eles dizer aos russos que não se rendem, e todos eles morreram. Eles ainda se identificam como russos. O que está a acontecer é, até certo ponto, um elemento de guerra civil. Todos no Ocidente pensam que o povo russo foi dividido para sempre pelas hostilidades e agora será reunido. A unidade ainda está lá. Por que é que as autoridades ucranianas estão a desmantelar a Igreja Ortodoxa Ucraniana? Porque reúne não só o território, ele une nossas almas. Ninguém será capaz de separar a alma. Terminamos aqui ou há mais alguma coisa? E Tucker Carlson responde: obrigado, senhor presidente. Encerrando assim a entrevista de Vladimir Putin a Tucker Carlson, realizada em Moscou, no Kremlin.